É verdade, este ano celebram-se 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês, que foi criado em Xangai, em 1921. Mas também se fazem 100 anos da fundação do Partido Comunista em Portugal. E, portanto, celebram os dois partidos, o Partido Comunista Português e o Partido Comunista Chinês, celebram o seu aniversário, o seu centenário no mesmo ano. A China é um país que me fascina em si, como grande civilização, como civilização milenar. O povo em si, a forma como o povo chinês reage aos seus maiores desafios e resiste à adversidade, também me fascina em si a capacidade de luta e de trabalho do povo chinês, que eu acho verdadeiramente admirável. Portanto, eu sou profissional e pessoalmente particularmente feliz neste país. Os avanços que a China tem tido são notáveis, ninguém os questiona. E aquilo que a China é hoje é, de facto, um país fascinante do ponto de vista dos avanços tecnológicos, muito dados a esse processo de reforma e abertura, mas, na minha opinião, também muito dados e que se devem bastante à própria capacidade de trabalho do povo, da sociedade chinesa em geral. E aqui houve as duas coisas. Houve um plano de reforma e abertura, que é importante para a sociedade, mas houve a sociedade em si soube agarrar a essa oportunidade. O cidadão chinês comum soube agarrar a oportunidade e trabalhar para lutar por uma vida melhor e construir um país mais próspero. E só a simbiose das duas coisas, o plano de reforma e abertura e a capacidade de iniciativa privada da sociedade chinesa, permitiu esta prosperidade que temos agora e que esperemos que continue a progredir para bem de todos, para começar para bem dos chineses e certamente para benefício também dos países que têm boas relações com a China. O presidente Xi Jinping, de uma forma simples, na prática faz um apelo a uma política e uma atitude multilateral e rejeita de alguma forma visões unilaterais do mundo na política. Portugal concorda com uma visão multilateral da abordagem aos grandes problemas e aos grandes desafios da humanidade. Vencer uma pandemia como o Covid-19 tem de ser feita através da cooperação internacional entre todas as nações. Vencer desafios globais, como, por exemplo, o aquecimento global, as alterações climáticas, têm que ser feitas através da cooperação internacional. As pandemias não têm fronteiras e nem conhecem raças, mas as alterações climáticas também não. E por isso é importante termos uma visão e defendermos aquilo que a China e Portugal defendem, que é uma abordagem multilateral para encarar desafios que são globais e que são desafios de todos nós. E por isso que é importante abordarmos. E é importante dialogarmos e criarmos plataformas de entendimento comum nas mais diversas áreas para enfrentar esses mesmos problemas. Eu acho que Portugal tem grandes vantagens para uma boa cooperação política, mas também económica com a China. A cooperação política entre Portugal e a China, digamos que é praticamente perfeita. Temos uma excelente cooperação, um excelente entendimento entre os dois países. As autoridades chinesas têm visitado, estou a falar antes da pandemia, porque o atual contexto da pandemia condiciona bastante a troca de visitas entre os Estados. Mas antes da pandemia havia uma troca de visitas muito regulares dos mais altos dignitários do Estado chinês a Portugal e também dos mais altos dignitários portugueses à China. Tem havido sempre uma relação intensa de pouco a pouco irmos construindo etapa a etapa, uma relação de maior proximidade e de interesses para os dois lados. É verdade que a questão de Macau e o regresso de Macau à mãe pátria chinesa em 1999 foi um processo muito importante para esse grande diálogo, mas foi sempre um processo construtivo, positivo.
e que ele faz parte hoje de um elemento muito importante do bom entendimento que existe e da boa cooperação que existe entre Portugal e a China. Por outro lado, acho que Portugal tem uma posição geográfica dentro do continente europeu que facilita as trocas comerciais entre a África Ocidental, o continente americano e o continente europeu. E essa ligação, esse triângulo entre esses três continentes, facilita certamente também o investimento chinês em Portugal para com isso, ganhar também maior facilidade de penetração e de circulação de produtos por outros mercados. A pandemia, quando se conheceu, surgiu primeiro na China, surgiu em Wuhan, e imediatamente em Portugal houve manifestações de solidariedade e de compreensão para com o povo chinês. Houve manifestações espontâneas dos cidadãos portugueses na rua, de apoio aos chineses que vivem em Portugal e que trabalham em Portugal. Não houve nunca no meu país nenhuma tentação de estigmatização ou de marginalização dos cidadãos chineses associando-os à pandemia. E, portanto, houve essa solidariedade imediata e espontânea da sociedade portuguesa. Por outro lado, quando a pandemia chegou a Portugal, de imediato nós tivemos a mesma solidariedade por parte de várias entidades oficiais e privadas chinesas relativamente a Portugal. Tivemos muitas manifestações de solidariedade, o envio de material médico hospitalar, oferecido por cidadãos privados, anónimos chineses, e também por grandes empresas e por algumas entidades oficiais chinesas, como câmaras municipais de várias províncias. Portanto, de imediato, quando surgiu aqui e quando surgiu em Portugal, houve uma solidariedade dos portugueses para com os chineses e uma solidariedade dos chineses para com os portugueses, portanto, isso foi mútuo. Para além disso, houve depois uma cooperação importante quando a pandemia se começou a desenvolver em Portugal e a propagar, e nós precisávamos de material médico e hospitalar, e nessa altura tivemos de adquirir muito material médico hospitalar, desde ventiladores a máscaras ou outro tipo de materiais, e que foram comprados aqui na China, e tivemos sempre uma boa cooperação por parte das autoridades chinesas, que sempre nos auxiliaram nessa mesma fase. Eu acho que podem avançar para começar no domínio económico, nas trocas comerciais. Eu acho que temos muito que aumentar nas trocas comerciais. Acho que Portugal pode importar mais produtos de qualidade da China. A China pode também importar muito mais produtos de alta qualidade portuguesa, sobretudo no agroindustrial, onde nós temos muito para oferecer. Mas também temos as trocas no turismo. Os chineses têm vindo a descobrir, antes da pandemia, cada vez mais Portugal, e quando vão gostam. Eu acho que nós temos uma oferta de qualidade turística em Portugal que é do agrado dos chineses para descobrirem. Temos também muito a fazer na área do domínio da cultura. É importante os portugueses conhecerem mais da cultura chinesa. Não me refiro apenas à cultura Tang ou Song, refiro-me também àqueles que são os criadores dos dias de hoje, contemporâneos, criadores da literatura, criadores cinematográficos, criadores na área do teatro, das artes plásticas, da dança, da música. Não conhecemos muito, é importante descobrir-se isso. E é importante também que Portugal dê a divulgar mais os seus escritores, os seus criadores artísticos, porque a cultura, tal como o desporto, são elementos fundamentais para aproximar as pessoas. Quando conhecemos a cultura uns dos outros, apreciamos-nos melhor, compreendemos melhor uns aos outros.